bater um papo. Vamos bater um papo sobre esse capítulo, que fora da caridade não há salvação. É o capítulo 15, um capítulo bem assim, interessante, fácil de entender. Mas tem ali, nesse capítulo, algumas coisas que abrem um pouco a nossa compreensão acerca do que está escrito no Evangelho. Todos vocês já leram o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem não leu até agora nunca pegou na mão? Pode falar, não tem problema não. Viu? Ó, eu de origem católica fui com... quantos anos? Acho que uns 18 anos de idade que eu fui começar a ouvir falar da doutrina. Me aprofundar muito mais lá na frente, acho que depois de uns 10 anos. Então, cada um tem o nosso tempo. O que eu acho bacana nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é que é um Evangelho idêntico à Bíblia. Todo e qualquer capítulo que você vá buscar aqui está na Bíblia, uma diferença. Vem logo abaixo, conversando, pontuando para a gente aquele assunto de uma forma que você possa entender melhor. Tirando os véus, aquelas coisas assim, mas eu não entendi. Como nascer de novo? Nossa, como é que pode? Enfim, salvação, fora da caridade não há salvação. Que salvação que é essa? Então, quando Jesus partiu daqui, ele percebeu que os alunos, que eu digo, eram os alunos dele, né? Os apóstolos eram alunos daquele mestre que ensinava. Então, quando ele desencarnou na cruz, Liban está chamando. Quando ele desencarnou na cruz, para aqueles seguidores de Jesus, foi uma decepção muito grande, não foi? Um mestre que afirmava que ele ia levá-los para um mundo melhor, para um caminho melhor. Um mestre que afirmava que ia libertá-los de uma tal escravidão. E na época eles viviam a escravidão de Roma, né? Os judeus eram escravizados por Roma, um regime político que escravizava. Então eles estavam entendendo, a maioria entendia que Jesus era o Cristo planetário. O Cristo nacional, aliás. Que ele vinha resgatar as pessoas do jugo dos romanos. E na verdade, ouviam e não entendiam. Então, Jesus, quando desencarnou, ele foi consolar os apóstolos, dizendo, olhem, não se preocupem não, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vos asseguro que eu vou falar para o meu Pai e pedir que ele vos envie o Consolador, aquele que vai fazê-los lembrar de tudo que eu disse e vai dizer a vocês muito mais do que eu falei. Por que ele falou isso? Seja bem-vindo casal. Por favor, ó, tem lugarzinho aqui, tem lugar na frente, fiquem onde vocês quiserem, viu? Olá, seja bem-vindo. Tudo bem? Olha o bebezinho. Se tiver muito vento, você fala, eu desligo, tá? Então, olhando aqueles seguidores, amigos dele, desapontados, chorando, porque o mestre tinha deixado eles, já não estava mais no corpo físico, Jesus se materializou, mas já não estava mais nesse plano físico. E aí ele diz assim, não chorem, nem fiquem tristes, que eu vou pedir para o meu Pai que envie vocês o Consolador. E quando ele fala, vai fazer lembrar tudo que eu já falei, por quê? Porque a gente tem memória curta, a gente esquece. E vai vos falar muito mais do que eu disse, porque ele não podia falar tudo de uma vez, porque as pessoas não estavam preparadas, não estavam maduras para entender. Essa chuvinha é assim mesmo, viu? A gente começa o trabalho na quarta-feira, ela vem. Abençoada a chuva. Então hoje ele vai falar assim, que fora da caridade não há salvação. O que vocês entendem como uma pessoa caridosa?
faz o bem ao próximo. E ele atrela a essa caridade a humildade. Flavinho, o que você acha que é uma pessoa humilde? Então, o Flavinho deu o exemplo que uma pessoa humilde, ao ver, aos olhos dele, é uma pessoa que faz a caridade sem esperar nada em troca. O que é o contrário de uma pessoa humilde? Pessoa orgulhosa, é isso? O que você entende de uma pessoa orgulhosa, Joelma? Cheia de arrogância. Ela aceita algumas observações com facilidade ou não? Ela aceita algumas observações ou conselhos com facilidade ou com dificuldade? Quando ela ouve algumas orientações que dizem respeito a ela ou aquilo que ela está vivendo e ela reage de forma intempestiva, o que está acontecendo com ela naquele momento? E ela está sofrendo. Quando eu deixo morar em mim o orgulho, eu sofro muito. Porque eu não sei admitir as minhas falhas. Eu me milindro com facilidade. Eu já fico maldando tudo e eu sofro. Certo? O que vocês entendem sobre céu? Quando no nosso início de formação religiosa, falam que quem faz o bem vai para o céu e quem faz o mal vai para o inferno. O que seria o inferno para você? Coisas ruins. O que você acha que é o inferno para você, Fábio? Aí, olha o Fábio falou. O inferno é um lugar ruim, de coisas ruins. Ele disse que inferno é um lugar de coisas que não são boas e onde eu me coloquei lá por livre e espontânea vontade. O que acontece aí? Eu sofro. Eu me afasto da luz. O que acontece quando alguém faz um bem pra gente? O que você acha? O que você sente quando alguém te faz um bem? Tem gratidão. Que sensação acompanha a gratidão? Mal-estar ou bem-estar? Bem-estar. O bem-estar é um sentimento, correto? O que acontece quando você faz o bem para alguém? O que você sente? Bem-estar também. Vamos aprofundar mais isso. Além de bem-estar, o que te traz, Gilberto, quando você faz bem para alguém? Você foi lá rezar para minha mãe, o que você sentiu? Oi, meu amor. Oi? Bem para nós também. Não se incomodem se começar a pingar, tá? A nossa casa é chuva de bênção. Já tomou umas bênçãos, né? O que Jesus quis dizer é: eu amo tanto vocês, filhos meus, que eu não quero que vocês sofram. E o remédio maior contra o sofrimento é a caridade e a humildade, que é contrária ao egoísmo e ao orgulho. Quando eu sou egoísta, só olho a mim, só me vejo. E como eu sou o centro das atenções, eu fico de mal com o mundo o tempo inteiro, porque o mundo não me vê. Eu que tenho que me enxergar. Eu fico cobrando das pessoas que me olhem com valor, que me deem o valor que eu acho que eu tenho. E nem todo mundo te vê assim. Aí você sofre. E quanto mais você sofre por isso, maior é o seu inferno.
como o Fábio falou. Você vai se colocando nesse lugar. O que acontece quando eu perco a alegria de viver? Eu não consigo ver Deus em nada. Aí não tem alegria de viver. Por que eu não consigo ver Deus nas coisas? Porque eu estou num estado de espírito contrário à luz. Não costumo dizer assim que a pessoa, nossa, fulano é bobo, vê beleza em tudo, todo mundo é bom para ele, mas ele está no lugar certo, ele não vê maldade. E quando a gente entra nesse inferno, que ela falou, como é que é seu nome? Amanda, falou que o inferno é um lugar de coisa ruim. Aí que são as coisas ruins? Tudo que é contrário às boas. Aí eu não vejo as qualidades que eu tenho, eu não vejo a obra-prima que eu sou. Aí eu pego e coloco na mão, o Fábio coloca na mão da Cláudia a responsabilidade dela para que ela o faça feliz. Sendo que a felicidade é um estado de espírito e eu que tenho que buscar. E a caridade me coloca nesse lugar bom. Experimentem só, começar o dia e observar uma oportunidade de fazer o bem. Aí você vai lá, você é esperto, né? Vai lá e faz. Aí a pessoa nem te agradece e você nem se incomoda que ela não agradeceu. Já está bonito na fita. Porque você percebeu a oportunidade, fez e não esperou recompensa e nem a reconhecimento e foi-se embora. Que jeito que você foi embora? Feliz, tranquilo, vivenciando o seu céu. Pelo menos por aquele instante, você acessou o céu que existe em você. Deixa eu tomar água que tem que falar alto. Eu sempre procuro trazer num capítulo as coisas que a gente está acostumado a conviver, a vivenciar. Tudo bem? Como vai você? É a primeira vez? Não? Não, né? Acho que é o que eu ando faltando, né? Para a gente tentar vivenciar ou falar sobre o assunto baseado na nossa realidade, que não fica muito longe. E Deus hoje quer tocar o nosso coração. Primeiramente o meu. Não é porque eu estou aqui falando que eu sou melhor que ninguém, pelo contrário. Ainda essa semana, eu estava até comentando com o Márcio. Falar em Márcio, gente, nós temos aqui, ó, o atendimento fraterno. O que é atendimento fraterno? Está com o coraçãozinho aquebrantado, está angustiado, quer falar, ninguém te ouve, o Márcio ouve. E o Márcio é da luz, viu? Ele é sócio da Bandeirantes no último holofote. Né, Márcio? Tô falando de você aqui, ó. O Márcio é o nosso voluntário que recebe a gente também de coração aberto. A gente abre o nosso coração para ele, ele abre o dele para nós. E naquela porta aberta dos dois lados, Deus age na vida da gente. Então, na primeira parte desse capítulo, fala que fora da caridade não há salvação, porque a caridade é muito abrangente. Não é só fazer o bem para o outro. Está pingando em você a bênção? Você tá aqui, mas você tem... Também tá. Tudo bem? É. E aí é o seguinte... a caridade começa em casa. Mas a casa a qual eu me refiro é essa casa aqui. A minha casa. Onde bate meu coração, onde a minha alma habita. Se eu não for complacente comigo,
se eu não for caridosa comigo, eu não vou conseguir ser com você. Primeiro eu tenho que dar o melhor para mim. Ah, Cléo, então como é que é isso? Se eu ouvir falar que caridade é ajudar o outro. Como é que o médico vai ajudar um doente se ele não se prepara? Estão me compreendendo? O trabalhador de uma casa espírita, quando vem ao trabalho, ele tem que saber que desde a manhã, ele tem que saber que naquele dia, ele é um instrumento de Deus. E aí precisa se preparar para dar o melhor. Né, Marta? Não é chegando. Até para fazer o bem, você tem que estar bem. Então você enche o seu coração de amor e aonde você for, está que nem purpurina. Você vai passando e vai iluminando todo mundo. O contrário também é verdade. Tá dando para ouvir? Também estou gritando, né? Me desculpem, não tem como falar mais baixo, tem o microfone, mas ele vai até um ponto. E levem as bênçãos. Então, essa salvação que Jesus, a quem ele se refere, é o estado de espírito onde eu me coloco. Se eu consigo ver a obra de Deus em mim, eu não dou espaço para tristeza, eu pouco vou me lixar se a Fernanda falar, Cléo, você é isso, isso e isso, um exemplo, né? Mas quando eu não estou cheia de amor, qualquer coisinha que fale pra gente, você, ó, desaba. Então começamos em nós, para depois partir para o outro. Eu estou bem, estou equilibrada, sei da minha verdade, eu me conheço, eu me abençoo, sou linda do jeito que eu sou, né? Eu dou o meu melhor. Coisa positiva. As palavras têm enorme poder sobre nós. Começa o dia falando, estou com dor de cabeça. É um teste só, tá? Você não tem nada, não tem dor de cabeça, tem nada. Faça o teste. Estou com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. 10 horas da manhã você está com enxaqueca. Porque você afirmou, você decretou aquela verdade para você. Meu casamento está péssimo. Vai falando, vai. Coloca amor em você. Porque aquilo que você via, aquele ranço que você vê no outro, vai amenizando. Porque quem tem amor no coração, começa a olhar o outro com mais leveza. Até vê os defeitos. Mas o julgamento já é mais ameno. Eu diria que esse amor que a gente deve colocar no nosso coração tem que andar acompanhado de uma companheira chamada complacência. Complacência é você ver o defeito do outro, as falhas do outro e assim mesmo amá-lo do mesmo jeito. Querer bem a ele do mesmo jeito. Eu sei que a gente já caminhou bastante. Lá um tempo atrás, a gente só julgava e apontava o dedo e condenava. Hoje a gente já é mais complacente. Você aponta o dedo, julga, mas não condena. E se condena, reveja os seus valores. Por quê? A todo momento a vida mostra que você hoje está aqui, amanhã você pode estar no lugar dele. E eu entendo esse capítulo como a salvação sendo essa libertação de nós mesmos. Não é salvar, foi lá, está na fogueira, salvei da fogueira. Está morrendo, salvou da morte. Não, porque a morte, com o princípio, não existe para começo de conversa. E nós seguimos iguaizinhos, nós éramos aqui,
seguimos no plano espiritual. Você acredita nisso? Ou tem dúvidas? Que a gente, quando desencarna, continua levando as nossas qualidades e os nossos defeitos para onde a gente for. Acredita? Então pronto. Se a morte não nos liberta das nossas qualidades nem defeitos, melhor é que a gente se ajeite agora. Melhor que a gente já se salve ou se auto-salve. É que às vezes a gente entende de forma errada o que é essa salvação. Agora também tem que respeitar o outro, porque tem uma parte desse capítulo que fala assim: fora da igreja não há salvação. Não. Porque a igreja, cada qual traz a visão de Deus que lhe é mais ideal. Perguntaram um dia assim: qual que é a melhor religião? Resposta: aquela que transforma o homem em uma pessoa melhor. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vou tomar uma água. Então, entenderam? Quando você encontrar alguém que não seja da sua religião, respeite. Ela está na religião que ela acha que deve estar. Aí tem outra colocação nesse capítulo: fora da verdade não há salvação. Que verdade? A sua verdade é a sua verdade. É nela que você crê. A minha é a minha. Do Fábio é do Fábio, do Gilberto é do Gilberto. Não é? Mas essa que fora da caridade não há salvação é porque você sendo uma pessoa boa, você sendo uma pessoa pura de coração, você vai estar se blindando das energias que te arrebatam para a depressão, que te arrebatam para a falta de vontade de viver. É um estado de espírito só seu. Ninguém pode tirar. Você conquistou. Então lembra quando eu falei da caridade para consigo mesmo? Começa a ver o lado bom que você tem. A bênção que você é. Só tem você igual você. Se alguém quiser clonar ele, não vai ser igual. Vai ter uma diferençazinha. Olha o cuidado desse Deus com a gente, cara. Esse bebezinho seu aí, você vai ter outro filho, se não tiver, se tiver outro, não tem um igual ao outro. Não é o mesmo pai e a mesma mãe? E aí, além do físico, existe a individualidade espiritual. Cada espírito é uno, detentor da sua trajetória. A gente já fez muita burrada na vida, não é? Já nos perdemos muitas vezes, mas já nos achamos muitas vezes também. Se alguém tiver... Oh, minha linda Mara, se nós tivermos a pretensão, tá caindo bênção, de sermos perfeitos, vamos cair naquela de decepção. Porque nós não somos perfeitos. Se hoje não tá bom, amanhã vai ficar. Se você não conseguir trazer esse céu para você, você vai achar que hoje está ruim e que amanhã está pior. Não é? Aí até as coisas boas que você via em você, você já não vê mais.
Até as boas ações que você fazia, você vai se sentindo desestimulado a fazer. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Não tem esse ditado? Aí você para de fazer o bem, porque Deus esqueceu de você. Senta aqui. Aqui também tem. Tá. Aqui também tem. Pronto. Olha, as bênçãos também afastam temporariamente uma pessoa da outra. E aí tem que entender por quê. Viu? Por quê? É por uma boa causa, né? Para se livrar das gotinhas de água. Eu vou fazer um convite a todos nós aqui. Vamos ouvir o barulho da chuva. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer essa bênção. Tantos países morrendo de sede que não tem chuva. Vamos pedir a Jesus que fale com essa chuva para ela ser branda, que ela não prejudique ninguém. Que as bênçãos nos toquem, Senhor. Que a chuva seja mansa. Que a terra seja grata. E possamos entender nessa chuva bendita a cura para o nosso planeta, para o nosso bairro, para todos nós. Vamos aquietar o nosso coração. Vamos lembrar de alguém com o qual eu tenho dificuldade de me relacionar. Coloca essa pessoa sob essa bênção, sob essa torrente de chuva maravilhosa. Imagina ela se limpando. Imagine você abraçando essa pessoa agora. Sentindo o coração dela bater no seu. E você fala para ela que você a perdoa. E que você também precisa do perdão dela. É um instante que pode ser que a gente não dê o devido valor. Mas se vocês pensaram do fundo do coração, coisas grandiosas aconteceram agora. Porque essa libertação vem do fato de você se perdoar. Vem do fato de você perdoar. Esse ato de caridade que nos tira desse lugar cômodo de não nos olharmos, de não reconhecer que precisamos sim buscar essa autolibertação. Essa caridade que Jesus pede, para que a gente não fique escravo de nós mesmos, de sentimentos menores, de melindres desnecessários, de mágoas que já deveriam ter passado,
de culpas imaginárias. Então nos libertemos e agradeçamos a Deus por estarmos aqui hoje, exercitando esse gesto de autolibertação. Todo mundo bem? Um momento que a gente pode se voltar para dentro da gente, né? Aproveitar a oportunidade, né? Na chuva forte, a gente vai se procurar, vai procurar Deus dentro da gente, né? Então, continuando, deu para vocês entenderem qual esse conceito de salvação? Entendam que não é alguém que está queimando no fogo do inferno e alguém vai lá e tira e salva. É a salvação de nós mesmos. Uma cura, uma autocura. Mas é bom lembrar que eu tenho que fazer em mim primeiro essa cura. Jesus, quando ele ia executar os milagres, normalmente ele se recolhia, ele se preparava, vai indo. Eu preciso ficar sozinho um pouco. Tem aquela passagem que ele anda sobre as águas. Né? Na série fala isso, né? Do The Chosen. E os pescadores e os discípulos estão no barco. E era para Jesus ir no barco com eles. E eles insistem, ele fala, não, eu vou mais tarde. Eu vou por terra. Eu preciso ficar sozinho um pouquinho. E logo depois, Jesus faz um dos milagres mais notáveis, que é andar sobre as águas. Já imaginou? E tá aquela tempestade. E os discípulos morrendo de medo. Lá longe aparece uma figura. Olha, um fantasma. Aí o outro olha bem e fala, não é um fantasma, é Jesus, é ele. E ele vem andando sobre as águas e ele pergunta, a Pedro, né? Acho que é para Pedro, né? Ele pergunta, se você acredita que você pode vir até mim andando sobre as águas também? Ele quer titubear, ele quer duvidar. Mas ele já conhecia aquele mestre o suficiente para dizer assim, eu acredito, então vem andando, me encontre aqui. Aí Pedro vai, desce do barco, os caras, você é doido, você morrer afogado. Pedro desce do barco e vai andando sobre as águas. Olha, um ser mortal andando sobre as águas. Ali naquele instante, Jesus cumpria a promessa quando ele falou, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. De repente, ele olha assim, o pé dele em cima daquela água meio revolta assim, dá um medo, ele puf! A insegurança muitas vezes nos faz cair, mas eu duvido que haja alguém com tanta fé, não é que eu duvide, eu tiro por mim, que
quando a coisa começa a ficar marrom, não é preta não, marrom, eu já estou afundando. Mas é importante acreditar que ele está ali ainda. Aí você estica o braço e fala, segura a minha mão, senão eu vou afundar. Aí ele segura e te levanta. Tá vendo essa postura? Você pode cair. Você pode afundar. Mas você tem que acreditar que ele está ali, sempre ali. É a gente que se afasta, não é ele. Por que ele não foi até o barco? Ele convidou para ir até ele. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é, Mara? Em vários momentos das curas, ele falava, né? Tua fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé em que você pode se mudar vai te libertar desse jugo da sua escravidão de si próprio. Essa escola de aprendiz do Evangelho tem aquele bannerzinho ali com um monte de degrauzinho. É um curso que nós temos aqui na casa, tem vários alunos aqui que fazem, muita gente já fez. E sabe o quanto é importante para você se conhecer como humano, espírito encarnado. Olha, coisa mais linda. Deus abençoe. Quando eu me conheço, ou quando eu me disponho a me olhar, é um passo para eu me conhecer. Quando eu começo a me conhecer, é uma portinha se abrindo para eu agir com essa caridade comigo. Se eu me olho e vejo que eu sou puro orgulho, Cleo, acorda. Vai trabalhar isso aí, porque está te escravizando. Que eu viro um cristal. O orgulho me faz um cristalzinho, pronto a quebrar a qualquer hora. Apesar de eu achar que não. A pessoa que é muito imbuída de orgulho, ela se acha melhor que todos os outros, né? Tem uma frase típica de gente orgulhosa: com quem você acha que está falando? Nu? Né? E às vezes você não fala, mas pensa: quem é ele? Pensa. Então vale aqui não só para o que você fala, é para o que você pensa. A hora que eu enxergo essas coisas em mim, e também tem a parte legal. Nossa, Cleo, como você é paciente. Difícil. Como você é paciente. E vai ver que é verdade, né? Eu não sou. Mas um exemplo, tá? Você está vendo uma qualidade em você. Aí trabalhe para você potencializar aquilo que é bom. Você, meu amigo, tem algo de bom que você possa dizer: eu reconheço isso de bom em mim e eu quero potencializar essa qualidade em mim. Aqui ninguém vai achar que você é orgulhoso, não. Pode falar. Hã? Não, pode ser uma coisinha só que você enxerga em você. Qualquer coisinha que você acha que é legal. A preocupação em se instruir para ficar melhor capacitado para servir. O que nós falamos aqui hoje já, não é? E aí você quer potencializar isso porque você vê que é uma qualidade, uma coisa boa? Trilhe nesse caminho. Tem uma historinha, isso para incentivar a gente nas coisas boas. Tinha um rei que precisava de um cozinheiro. E naquela época, cozinhar era uma profissão muito assim, que não era valorizada. Não é que nem hoje chefe, né? O chefe, né? E ele procurou muita gente, mandou os súditos saírem à procura do melhor cozinheiro.
E não achava. Era tudo mais ou menos, né? Aí um dia, chegou um senhor, depois de muito tempo procurando e não achando, o rei falou, impossível. Tem que ter um cozinheiro bom que possa me servir. Aí alguém falou, eu conheço um fulano que eu acho que ele é bom. Mande aqui então. Eu estou cansado de esperar. E chegou lá, ele fez lá a comida dele, mostrou para o rei e tudo mais. E o rei perguntou para ele assim, o que te fez vir aqui? Ele falou assim, meu rei, porque quando eu era pequeno, meu pai me disse, não importa que profissão você exerça, não importa o que você haja, o que você faz na vida, tente ser o melhor naquilo que você faz. E eu achei que eu poderia me candidatar ao cargo. Aí o rei falou assim, só por essa postura sua, você é meu contratado e fará parte como os melhores súditos do meu reino. Então não importa se aquela parte boa é desse tamanho ou desse tamaninho. Faça dela o que você puder de fazer de melhor. Não importa se você é um médico renomado ou alguém que tem um trabalho mais humilde. Tente ser o melhor naquilo que você faz. E quando precisar do melhor, lá estará você. E a gente às vezes é tão afoito, desesperado, por não nos conhecermos, que queremos fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não faz nada. Então vamos respeitar esse limite nosso, dentro dessa colocação espiritual, e dar o nosso melhor. Não dá para você fazer entrevista, falar aqui na frente, assistir a preleção, fazer entrevista do reiki, atender no balcão, não dá. Cada um faz a sua parte e faz da melhor forma possível. E aí o todo se beneficia. Então, se eu tenho a humildade em mim, seja o mais humilde possível e mantenha essa humildade. O outro é paciente, seja o mais paciente possível. Faça a sua parte. Porque aí nós teremos uma sociedade dotada de vários dons abençoados. E o mal vai reinar menos. Enquanto que se eu começar a querer ser perfeito, eu não vou alcançar a perfeição. Procure aquilo que te incomoda mais. Né, Gilmara? E combata aquilo que está te comprometendo. A outra parte pode esperar um pouquinho. Porque é aqui que mora o perigo. Vamos nos olhar. Quando Jesus passou e ele falou sobre a caridade, e ele conta aquela história do fariseu, samaritano, aliás, que tinha um senhor que estava fazendo a caminhada dele, aquela época era muito difícil, né? E ele foi assaltado, foi agredido, roubaram tudo que ele tinha e ele ficou jogado lá à mercê, ferido. E ali passaram algumas pessoas que se diziam cristãs, pessoas que achavam que tinha essa melhor parte já latente nela, pessoas que se achavam caridosas, mas elas estavam com muita pressa. Parar ali para ajudar aquele homem ia comprometer o dia dela. Daí ela não parou. Passou uma outra, que também era tida como pessoa de bem, conduta reta, mas não quis se comprometer. Não conheço, vai que, né? Passou reto. Aí vinha esse samaritano, que Jesus ensinava de acordo com a realidade do pessoal. Naquela época, o samaritano era um povo muito bem quisto não, sabe? Era olhado meio torto, com preconceito. E foi esse samaritano que parou, desceu do cavalo dele, viu o estado do cara, que ele estava sofrendo, machucado, sem nada.
viu na sacola o que ele tinha de primeiros socorros, fez os primeiros socorros, catou o homem, botou em cima do cavalo dele, levou para uma pousada, ficou ali e pediu para o dono da pousada: cuide dele. Tem esse dinheiro, use com ele o que precisar. O que você gastar com ele, na volta, você me diz quanto foi que eu pago. E Jesus falou: quem é que foi o próximo daquele que estava passando necessidade? Porque dentro da caridade ele fala assim: amar o próximo como a si mesmo. Primeiro ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é primeiro amar-se. Porque Deus não está lá em cima, nem ali, nem acolá, está aqui dentro. Então, se eu me amo, se eu vejo a beleza de Deus em mim, eu já estou amando Deus. Se eu faço o que Deus nos orienta a fazer, eu estou amando Deus. Aí ele fala: e ao próximo como a ti mesmo. Por que ele falou a ti assim como o próximo? Ele falou: amar o próximo como a ti mesmo, não é, Fábio? Então ele já coloca você nessa condição de se amar primeiro. De se olhar e se reconhecer. O que você sente por você? Como é que você está se tratando? Que nós temos uma tendenciosidade a não nos olhar, a não nos enfrentar, porque olharmos-nos, enfrentarmos-nos requer coragem, determinação e disciplina. Ajudar o outro é o outro. Eu dou um conselho, já fiz minha parte e pronto. Eu falei, ele não quis escutar porque não quis, mas eu dei meu pitaco já, certo? Então ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí ele pergunta: quem foi o próximo daquele senhor que estava abandonado, ferido, subjugado? Aí o pessoal do Sinédrio fala: o samaritano. Aí Jesus, já conhecendo o interior da pessoa que falou: foi aquele, então vai e faz isso. Age da mesma forma. Então, nessa passagem, ele pede para você ter compaixão do outro. E a compaixão não está só no dar esmola, nessa parte física. Hoje, eu acho, mais do que nunca, que os nossos ouvidos é a melhor ferramenta que Deus nos colocou para ter à disposição do outro. As pessoas estão precisando falar, desabafar, falar de si, se sentir compreendidas. E nós temos pressa. A gente não tem tempo. Quantos de nós, envoltos em tanta gente, nos sentimos sozinhos? É a geração da solidão. É a época da solidão. É tanta informação e você perdido. Então vamos focar. O que eu quero para mim? Mas eu quero isso, mas estão falando que eu devo fazer aquilo. Gente, estão falando? De novo você deixou de se ouvir? Não é? Aí quando eu falei que não tem problema cair, mas sim levantar, é porque todos nós enfrentamos esse desafio diariamente. E sabe onde é que está o maior desafio? Na nossa casa. Nos nossos relacionamentos. Quando você acha que você está bonito na fita, você cai dos maiores dos tombos. A gente, eu falo a gente, tiro por mim, que tenta ter um pouco de conhecimento, passa tanta vergonha diante das nossas próprias atitudes,
que fala, meu Deus, não filma isso, né, Fábio? Não filma isso, não é? Universo, não me filme. Deixa eu me ajeitar primeiro. Porque a gente escorrega mesmo. Conversando com o Márcio ainda há pouco, ele disse... Cadê o Márcio? Saiu o Márcio? Eu vou entrar? Aí vai me ajudar o que ele falou que eu esqueci aqui. É alguma coisa personal. Quer ver? Saiu. Márcio, acorde aqui. O que você falou mesmo quando junta um bando, tudo junto assim, para te testar? E você no meio? Não, é panela de pressão. Aí você vai que você é um personal trainer, no que diz respeito, né? A família. Mas é você primeiro, né? Para você ser um personal, você tem que ser o quê? Tem que treinar primeiro. Para poder treinar o outro. E quando você acha que treinou, e vai lá e ensina o cara a fazer o exagero errado? É feio, é muito feio. Então, volta e meia eu me pego fazendo isso. E eu agradeço a Deus porque Ele me deixa ver. Porque o dia que eu não estiver vendo mais, aí sim, eu estou muito longe dessa libertação. Na aula de segunda-feira, o expositor falou de uma mulher que quando ela foi reencarnar, você vai lá para você escolher a cruz, sabe? Tem um salão cheio de cruz. Umas grandes, umas brilhantes, umas pequenas, umas magrinhas, umas gordas, umas feitas de tora, né? Você vai lá escolher. Por que você vai lá escolher? Livre-arbítrio. Por que eu tenho livre-arbítrio para escolher cruz? Para que escolher cruz? Ué, se você vai reencarnar, é porque tem cruz para carregar. Senão você já vai voando para outro planeta melhor. Aí a gente tem conhecimento das nossas falhas. Cleuzinha já viu que na outra encarnação ficou feia na fita. Aí eu cato uma cruz que vai me ajudar a melhorar esse visual, né? E cato a minha cruz e sai. Assim fez a mulher. Catou a cruz e saiu. Era uma cruzinha razoável. Alguém falou assim, você tem certeza que você quer levar essa cruz? Ela falou assim, tenho. Quanto mais rápido eu saldar meus débitos, melhor para mim. Muito bem, falou bem. Aprendeu direitinho. Isso, por favor. A mulher chegou aqui, veio pro mundo, encarnou. Nasceu, que nem aquela criancinha ali, ó. Sabe nada ainda, né? Vai crescendo. Daqui a pouco fechou o tempo. A cruz dela se fez presente. Muito prazer, sou sua cruz. Misericórdia. Era uma família virada no avesso. Era um negócio de emprego que nunca dava certo. Era um problema de relacionamento amoroso, nunca dava certo. Só era enganado o tempo inteiro. A grana tá na curta. E a mulher, o quê? No sonho, ela falou assim, eu quero mudar de cruz. Sonhando à noite, ela foi lá no plano espiritual e falou assim, ó, tá tudo errado. Me enganaram aí, a cruz que eu peguei nessa não. Ah, você quer trocar? Claro que eu quero. Uma bendita de uma cruz que eu não consigo dar um passo com ela de tão pesada que é. Olha aqui minha vida. Tá bom. Vou falar com São Pedro. Daqui uma semana você procura. Dá uma semana sonhou de novo. O anjo de guarda falou assim, ó, já fizemos uma assembleia, você pode trocar de cruz. Ai, bem que eu sabia que Deus estava me ouvindo. Vou trocar de cruz, ai que delícia. Venha comigo. Vamos para um outro salão, cheio de cruz. Pode ficar à vontade, você tem aí... Ah, eu não vou marcar tempo não. Fique à vontade para escolher a cruz que você quer. Ela foi lá, olha uma, põe para lá. Olha outra, não quero não. Olha outra, nossa. Olha outra pequenininha, nossa, fica feio pegar essa pequenininha, né? Vou pegar, né? Muito pequenininha, muito fósforo. Aí ela não quis pegar, ficou feio.
Mas aí ela achou uma bem menorzinha. Só tinha aquela depois do palito de fósforo. Aí ela catou aquela cruzinha e vai indo embora. Ai, muito obrigada, São Pedro, por eu poder trocar minha cruz. Ela falou assim, olha bem na cruz. O nome dela é Maria Aparecida, sabe? Professora. Estava escrito na cruz assim, para Maria Aparecida, professora. Era a mesma cruz dela. Só que na hora dela escolher a cruz, ela só enxergou, quando ela percebeu, a dela era menor que todo mundo. Então a gente sempre acha que a nossa vida é pior do que os outros, que eu sou esquecida de Deus, enfim. Imaginemos que a cruz que eu escolho é a que eu preciso. Família que você nasce e se conecta é aquela que você precisa. E prepara para os agregados. Viu? Tem família que vai bem até um ponto. Aí os filhos começam a crescer, casar e lá vem. Os agregados. Aí você fala, não pediu um genro assim? Pediu, chegou a implorar. Minha sogra? Essa sogra? Não quero. Você pediu, criatura. E às vezes as pessoas não são tão ruins. Mas tem que ser provada. Às vezes uma palavra que você fala, eu vejo desse tamanho. Ó. Uma conversa vira um trauma. Porque é o seu estado de espírito. Você não está no inferno. Aliás, você está no inferno e vê tudo ruim. Quando você está no céu, pode falar o que for. Não me atingiu. Alguém tem notícia que Jesus ficou bicudo quando passou por aqui? Magoei. Jesus magoou? Não. Estava acima, né? Estava acima. Então, meus amores, né, Maria Tereza? A gente pede a cruz da gente. Às vezes fica difícil, você cai, lambe o chão. Até gosto de lamber o chão. Aí você fala assim, pô, eu quero levantar. Cadê a mão? É só olhar. Tá lá. Sempre esteve lá. E às vezes é preciso lamber o chão. Para você ver que você não tem poder sobre nada, você não é melhor que ninguém, você não tem comando sobre a sua própria vida. Por isso cabe bem a humildade. Tudo que nós temos vem dele. Pretensão aqui não cabe. Hoje você é, amanhã não é mais. Hoje você está, amanhã não está mais. Então eu acho que é isso. Estão na sala de passe ainda? Estão na sala da câmara ainda? O pessoal está na câmara de passe ainda? Não tem problema, só quer saber se continua lá. Tá. Então, gente, deu para vocês entenderem, porque muitas vezes você tem uma ideia errônea sobre uma colocação, peguem o evangelho e leiam. Aliás, quem não tem evangelho? Você não tem? Você gostaria de ganhar um? Você vai ler? Se uma hora você, peguei esse evangelho lá no centro, mas não vou ler não. Dê para alguém. Vai fazer a diferença na vida de quem ler esse livro. Não importa, você não vai fazer você espírita. Vai fazer de você conhecedora das verdades maiores. E vai te libertar também de uns jugos, de umas correntes que a gente se coloca. Vou te dar o livro. Aí, é seu no final, eu te dou, tá? Então, todo o capítulo que nós abordamos aqui na frente, tem depois, a obra discorre sobre aquele capítulo. Se vocês tiverem evangelho, chegue em casa, dá uma passadinha de olho. Quem tem o costume de fazer evangelho em casa? Ó, que beleza. Levanta, Fábio, também. Eu quero... Ai, com essa mãozinha assim. Levante, Cláudia. Ó. A gente sabe que é bom
mas prioriza outras coisas. Quando as sombras sabem que você prioriza outras coisas que não a luz, elas te fazem companhia e falam, isso mesmo, você está atrasada hoje, mas fazer evangelho agora? E olha o que você tem para fazer. Ah, depois eu faço. Sugestão não falta. Mas se você quer mesmo, sugestão não falta, faça. Vai ser rápido, faça. Procura, pede orientação, abre de forma aleatória, abriu, saiu o que você precisava. Aí você fala, mas eu não precisava disso não. Olha direitinho. Mas às vezes você não está naquele momento para reconhecer que você precisava daquilo. Mas tem ideia de quantos desencarnados estão aqui nessa sala hoje? Não sai correndo, hein? Você sai correndo não. Tem muitos mais desencarnados do que encarnados. Na hora do evangelho também tem nossos irmãozinhos. Quando ouve você ler um pedaço do evangelho, está fazendo bem para ele. Se você ler alguma coisa e não entender, vem aqui na quarta-feira que a gente fala. Tá bom? Siga a sua religião, mas não deixe de conhecer os ensinamentos de Jesus. Tá bom? Vamos encerrar então?